pessoal, tudo bem? Estou iniciando aqui os trabalhos aqui, certo? Se vocês quiserem entrar aí, não tem nem ninguém, né? Mas estamos aí, beleza? Isso aí ninguém ouve. Aí a gente... Aí eu já entrou, foi você não, né? Então, olá, tudo bem? Então a gente já vai começar já, certo? Esse horário tá certo, 9h41. Tá bem. Vai começar já. Beleza. Então, qualquer coisa chama aí que eu tô olhando ali pelo computador. Então fiz um esquema de espelhar, então acho que vai ficar legal agora. Tá bom? Então hoje a gente vai finalizar campo elétrico, né, de uma maneira que a gente vai comparar, né, cargas pontuais e cargas contínuas, né? Então o que acontece quando eu mudo de cargas pontuais, que são pontos, né, cargas concentradas num ponto, como se fossem esferinhas bem pequenas, e eu coloco uma carga agora num fio elétrico de um comprimento L, né? Então, como calcular esse campo aí, ou como calcular, por exemplo, o campo elétrico da nossa lousa aí. Se eu conseguisse colocar uma carga nesse vidro, né, a gente poderia calcular o campo elétrico, né, a partir de uma equação. E olá a todos, certo? Então eu só vou virar aqui para a gente já começar a nossa aula de hoje. Eita, como sempre, tá aqui. Deixa eu ver. Correu aqui. Tá. Então, deixa eu ver se eu tô aqui na frente. Deixa eu ajeitar isso aqui. Depois eu vou ter que cortar isso aqui do vídeo lá do YouTube, né? Para não ficar encheção de saco. Tá. Então vamos lá. Vou pegar a caneta. Certo, senhores. Então, o que a gente vai trabalhar hoje é campo elétrico, certo? Campo elétrico. Então, como a gente já falou, essa é uma grandeza vetorial, né? Qualquer grandeza a gente vai chamar ela de uma letra, né? E a gente escolheu essa letra E, né? Então a grandeza, tudo que for E igual a alguma coisa é campo elétrico, né? Campo elétrico. A unidade de campo elétrico, né, como a gente já viu, a unidade aqui no sistema internacional, alguns detalhes, né? A unidade aqui vai ser do campo elétrico, Newton por Coulomb, N/C. Tá bem? Então, deixa eu ver se pegou lá. Tá pegando aí? Aqui, ó. Tá. Então, beleza. Já sei. Vou fazer aqui, ó. Show de bola. Ok? Então, só relembrar um negocinho aqui. Como é que eu faço para esse cara não morrer? Né? O meu notebook não morre. Tá. Teria que desligar o economia de energia ou ligar ele na tomada, que eu acho. Ligar ele na tomada? Agora você vai. Ok. Vamos lá, cadê a caneta preta? Show de bola. Então, prosseguindo aí. Então, hoje a gente vai fazer o seguinte. Olá, boa tarde. A gente vai relembrar, né, um pouquinho de decomposição e vamos relembrar sobre cargas pontuais. Ainda falando sobre cargas pontuais,
eu sei que para uma carga, né, o campo elétrico para cargas pontuais, né, a intensidade, né, a equação do E não tem muito segredo, né? O E é K, que é o 9 vezes 10 a nona, a carga desse campo sobre D quadrado, né? Então a gente pode falar aqui, se essa for a carga 1, o campo é da carga 1 num determinado distância da carga 1 até um ponto P. Por isso que aqui fica a distância da carga 1 até o ponto P. Né? Então a gente calcula e é feliz, né? E a gente acha a intensidade. Né? Isso aqui é intensidade. Certo? O que mais que a gente precisa achar aqui? Direção e sentido. Direção, como a gente já falou na última aula, ela tem a ver com a carga que gera o campo e o ponto. Né? Se esses dois estão na horizontal, a direção vai ser horizontal. Se esses dois estão na vertical, né? Deixa eu ver aqui. Não estou me vendo. Se esses dois estão na vertical, é vertical, certo? Estão na horizontal, horizontal. Então, sempre ao longo, né, da carga e o ponto. Né? E sentido aqui, vai obedecer uma regrinha, né? Então, para o campo elétrico, o sentido é o seguinte: se a carga for positiva, o campo elétrico diverge dela. O que é diverge? Sair. Ela sai para todos os lados. Então, isso aqui significa que diverge. Beleza? Então, esse diverge cada caso é um caso. Não quer dizer que toda vez será divergente o campo. Se for positivo, vou ter que analisar onde está o ponto. Né? Então, no ponto eu desenho divergindo, tá, da carga. E se for negativo, né, vai entrar na carga. Né? Então a gente fala aqui, o campo aqui vai ser converge, ele converge para a carga. Certo? Então, vamos lá. Beleza? Então vamos relembrar aqui um probleminha aí que eu acho que tem na lista e é interessante eu fazer. Não vou fazer igual da lista porque eu tenho duas cargas, né, na lista, eu tenho duas cargas aqui na horizontal e eu tenho um ponto aqui em cima. Né? Então esse ponto aqui é o ponto, esse ponto P, no qual eu quero calcular o campo dessas duas cargas. Deixa eu colocar um pouquinho de Valeu direito aí, aqui. pode mexer aí. Aí, fechou. Obrigado. Certo? Então eu só vou fazer o seguinte, eu vou pegar e colocar essas duas cargas aqui na horizontal. Né? Na horizontal. Ok? Desculpa, vertical. Então as cargas estão na vertical e eu tenho aqui, ó, um ponto P. Né? Esse ponto P aqui é onde eu quero calcular o campo resultante no ponto P. Né? Então, qual que é o esquema aqui? Né? O esquema aqui é que a carga 1 aqui em cima e a carga 2, né? Ela vai gerar um campo, né, individualmente. Eu escondo o Q2 aqui, né, como se ela não existisse, e ela vai gerar um campo ao longo, né, dessa distância aqui, e eu vou pegar no ponto, sabendo que a carga é positiva, o campo dessa carga aqui vai divergir, né, dela passando pelo ponto. Né? Então, sempre desenho o campo em cima do ponto. O campo é o vetor E. Né? Essa carga aqui é um vetor. Da mesma maneira que eu escondi Q2 aqui, eu vou esconder Q1 como se ela não existisse e vou calcular um campo, né,
que influencia aqui no ponto P também. Então, fazendo esse esqueminha aqui, certo? Ao longo dessa distância, eu vou ter aqui um campo 2, E2, certo? Então, no momento que eu desenhei, né, eu tenho dois vetores. O que eu vou fazer com esses dois vetores? Como eles não estão na mesma direção, eu vou decompor em x e em y e somar, né, em x e somar em y, certo? Então, o procedimento que a gente fez do exercício de força, eu vou falar para você, já que está gravado, dá uma olhada lá na aula de força, tá? Vou fazer uma aula especial só de decomposição. Mas o objetivo aqui é chegar nesse ponto aqui, né? O que é interessante aqui, né, para a gente analisar cargas pontuais e cargas contínuas, né? Por que são pontuais? Por causa que não tem nada aqui no meio, né? Entre Q1 e Q2. Então elas estão separadas. E aí qual que é a grande sacada aqui? A grande sacada aqui é que se esse é um triângulo equilátero, a gente consegue observar isso bem. E as cargas são iguais, no meio aqui, ó, eu vou ter campo resultante, né? Então eu vou desenhar aqui em X um campo resultante de E2, X, espero que dê para ver aí, certo? E eu vou desenhar o campo aqui, ó, E2Y, né? Decomposição vetorial. Em E1 eu vou ter de novo uma componente em X e eu vou ter de novo uma componente E1Y, né? Se eu garantir que essas cargas são iguais, o que eu posso fazer? Eu já sei que, né, as cargas são iguais e o triângulo é equilátero, ou seja, os três lados são iguais. Eu sei que eu posso fazer com que Y aqui zere a resultante. Então só vai sobrar duas componentes na horizontal e o campo resultante vai ser dado aqui por E1x mais E2x, né? E ERX, né? E o ERY é igual a zero, né? Por causa que elas são iguais. Tá bom. O procedimento lá é cosseno e tal, né? Cosseno de 30, por causa que aqui é metade, e assim por diante. E o que eu quero fazer agora? Eu quero que você analise o seguinte, né? Para a gente transformar isso aqui num fio, né? Num fio de cargas, é agora que é a transformação. Eu vou preencher aqui de várias cargas iguais, né? Certo? E eu vou ter agora que todas essas cargas aqui, elas vão ter aqui, ó, essa daqui e essa daqui, elas vão gerar, né, campos, né, da mesma, quase no mesmo sentido, só que o que vai acontecer de novo? Pelo fato de elas serem iguais, em Y vai se cancelar. Só vai ter componente novamente em X. Se eu trabalhar com essa carga aqui, né, essa penúltima, essa daqui e essa daqui, de novo, se cancela as componentes na vertical e só vai sobrar em Y. E essa daqui, como ela está na linha aqui, só vai sobrar uma componente em X. Né? Então, eu consigo reduzir aqui o meu sistema aqui a só componente em X. E eu tenho agora uma continuidade de cargas, né? Eu posso fazer um fio de tamanho L, né? Então o meu fio aqui ele vai ter uma carga, né, que é a somatória dessas cargas totais. Tá bom? Então, como a gente está sem tempo, eu estou fazendo isso aqui para fazer uma metodologia. Ou seja,
né? A metodologia é para cargas contínuas, certo? Existem 3 tipos de cargas contínuas que a gente pode abordar. 2 é as que a gente vai ficar mais firme nesse curso, né, que é o fio, né, e um plano. E tem também uma esfera, né, que é as mais tranquilas. Então a gente vai trabalhar para um fio, né, carregado, um fio carregado com carga Q e comprimento L. Opa, o comprimento vai ser L. E L a gente não está preocupado agora. O importante é saber que tem um comprimento L. Tá bom? Então vamos lá. Baseado nisso daqui, eu vou redesenhar, né, o nosso desenho. Então, eu ainda considero um fio aqui, ó, né, agora, e ele vai ser carregado positivamente. As cargas vão ser distribuídas uniformemente. E eu quero analisar aqui, num ponto P, qual é o campo elétrico desse fio de tamanho L e carga Q. Certo? Então esse ponto aqui é o chamado mediatriz, ou seja, para ser o mesmo esquema aqui, né, a gente vai analisar ele sempre passando num eixo aqui que está na metade, né, L sobre 2 para cima e L sobre 2 para baixo. Sempre nessa situação. Porque aí não muda e a gente sempre tem um padrão, tá? Quanto vai mudar isso aqui? Disciplina de eletromagnetismo vai ter mais tempo para abordar esse aspecto. O importante é saber o inicial, né, o termo mais fácil, tá? Então, fazendo todas as decomposições, trabalhando com integrais aqui, que não é o objetivo, a gente, né, sabe, por olhar para isso aqui, qual que é a direção do campo elétrico gerado por essa carga aqui Q. A direção sempre vai ser perpendicular ao fio, correto? Então o campo aqui, que é o resultante, ele, nesse caso aqui, ele sempre está perpendicular ao fio. Se o fio está aqui, né, o campo vai estar perpendicular. O que mais? Se for positiva essa carga aqui, a gente sabe que diverge, né? Então, se está divergindo, eu vou ter um campo que sai dele e vem para cá, certo? Então, o campo gerado por esse fio aqui, ele vai ser perpendicular ao fio e vai divergir por causa que a carga é positiva. Se fosse carga negativa, eu desenharia do ponto apontando para o fio, né? Certo? Ok? Então, vamos lá. Então, direção, o que a gente coloca aqui? É sempre perpendicular. Perpendicular ao fio. Beleza? E aí o sentido? O sentido depende da carga, né? E de novo a gente vai escrever aquele negocinho. Mais vai diverge, né? E menos converge. Certo? Ok? Então, se você veio até aqui, eu recomendo você, né, você está fazendo online aí, dá uma olhada lá, dá um pause e faça o formulário gg.gg/campo elétrico 1, certo? É um formulário
se você digitar no Google isso aqui, já tem um testezinho lá para avaliar se você pegou essa informação aqui, tá? E com certeza essa informação da aula passada, beleza? Vai estar lá, eu já indiquei na última aula, se você não fez, não tem problema. Se você quiser fazer agora, dá um pause, né? Se estiver online, não faz não, né? Continua aqui comigo. Beleza? Então, só vou apagar aqui, que a ideia agora é fazer um exercício, né? O que está faltando aqui, né? A gente tem direção e sentido, né? E o que está faltando? Está faltando intensidade. Só que não é essa equação que a gente vai usar. Por quê? Para carga pontual, né? Quando é carga contínua e é um fio, eu vou ter uma equação diferente, tá bom? Então, vamos ver a equação aqui para um fio, certo? Vou apagar. Aqui, tá. Então, apagando aqui, beleza? Tá. Então, para um fio, certo? De comprimento, de comprimento, L, certo? A gente vai ter um campo elétrico, ok? Vou colocar EX, por causa que o fio vai estar na direção X, né? O fio vai estar na direção Y e o campo ele vai estar na direção X. Né? Então, exato. Então eu vou desenhar aqui o fio, certo? Opa, escorregou. O fio ele tem. E aqui, perpendicular na direção X, eu vou ter um ponto aqui P. Né? Então, EX. Ok. Vamos lá. Vamos ter aqui vou pegar a colinha aqui. Vai ser atenção que é uma equação grandona. É um K que a gente está usando. Ele vai ser lambda L, tá? Lambda eu já falo o que é. Aumenta um pouquinho aqui. Vai ser x, né? Raiz x ao quadrado mais, abre parênteses, né? L ao quadrado sobre 4, fecha parênteses. Certo? Então, esse daqui é a intensidade do campo elétrico de um fio, né, de tamanho L, ok? E tenho algumas letras aí importantes, né? Então, como a gente já descreveu aqui, o fio ele é carregado positivamente, né, com uma carga que eu vou chamar ela de Q. Né? A carga aqui do fio é Qzão. Então, esse lambda aqui, eu calculo ele à parte e depois eu retomo aqui. Né? Então, eu sempre calculo o lambda primeiro. O que o lambda é? É a densidade de carga, né, nesse fio. Então, a densidade de carga nesse fio é carga, né, total do fio dividido pelo comprimento do fio. Tá? Então, a gente vai calcular primeiro a densidade de carga linear, né? É como é chamado, linear, ok? Quando é lambda, esse y de ponta cabeça é chamado densidade linear. E aí eu coloco aqui. Então o L é o comprimento em metros do fio, né? Comprimento aqui.
E quem que é o X? Né? O X, você pode visualizar aqui, é a distância, essa distância aqui, ó, do fio até o ponto P. Né? E por que eu chamei de X? Né? Eu chamei de X por causa que essa distância é ao longo do eixo X. Beleza? Então, se na aula, né, a gente utilizou o Halliday, e o Halliday ele faz EY, né, é igual a K lambda L sobre Y. Então, X eu troquei por Y, ou Y eu troquei por X. Mas o que você precisa entender é que se o ponto está ao longo aqui, ó, do eixo X, aqui vai ser X. Se o ponto, né, está ao longo do... Né, sempre você vai ter que ter essa figura aqui quando eu quero calcular o fio. Tá? Só que tem um macete aí, né? Outras duas coisas antes da gente fazer o exercício. A primeira coisa e a segunda coisa, certo? O que acontece quando eu estou observando, né, e eu quero calcular o campo nesse ponto aqui, o ponto P, né? O ponto P ele pode ter duas situações, ou ele está muito longe do fio, ou ele está muito perto. Isso quer dizer o seguinte, né? Para x tendendo ao infinito, né, a gente consegue reduzir essa equação monstrenga aqui, chata pra caramba, numa equação mais simples, né? É a mesma coisa que eu estou vendo essa caneta aqui, certo? E aí, como eu sou míope, e se eu jogar ela lá longe, né, não precisa ser muito longe no meu caso, ela vai ser um pontinho, né? Então eu não vou saber se ela é uma caneta realmente. Para mim ela pode ser uma joaninha, pode ser um borrão na parede. Então ela fica como se fosse, aqui eu sei que ela é um pedaço de um fio, por exemplo. Lá no infinito, ou lá bem longe, ela para mim é uma carga pontual. Então carga pontual, o campo de uma carga pontual, esse EX, vai ser escrito como KQ sobre X ao quadrado, né? Excelente. Tá? Obrigado. Então, eu vou ter aqui, para uma outra situação, né? Isso aqui é carga pontual. Certo? E para outra situação é para x tendendo a zero, né? Ou seja, eu vou ter aqui o fio, né? E o meu ponto, eles vão estar muito próximos, né? Esse ponto vai estar quase que em cima aqui, né, do fio. E aí eu consigo reduzir essa equação, ela fica mais amigável, né? E esse x ele vai ter uma nova cara. Vai ser 2K lambda x, certo? Certo? Então as intensidades aqui elas mudam, né? 3 momentos, né, que eu posso comparar, correto? Mas a direção e sentido continua o mesmo esquema que a gente tratou, começando, né, direção e sentido, tá? Então aqui se reduz para uma carga pontual e aqui é o caso que eu posso chamar que quando eu tenho o ponto muito próximo, né, do fio, esse fio comporta-se como um fio infinito, né? Então um fio infinito. Qual que é o tamanho de um fio infinito? Não sei, não dá para mensurar, mas ele comporta-se como um fio infinito, tá? Por isso que não tem L aqui. Aqui, se eu tivesse L aqui, dá infinito, tá? Ok? E quanto que eu uso isso aqui? Depende do caso. E é exatamente o exercício agora que a gente vai analisar qual dessas situações a gente pode utilizar. Tá bom? A gente sempre pode utilizar essa daqui? Sempre. Sempre. Mas eu posso lançar, né,
mão dessas daqui, que é muito mais fácil, não vai dar uma trabalheira aí, né? Que a gente consegue fazer, tá? Então vamos lá, pagar aqui o exercício que eu quero fazer, eu vou apagar. Cadê o astro? Aqui. Então, vou apagar, tá? Então, esse exercício aí que a gente tem agora, vou deixar só esse esqueminha aqui, é uma haste de plástico, tá? Então eu vou colocar aqui, não sei, deixa eu ver. Certo? Se você quiser dar um print aí, ó, você vai ter o enunciado. Ó, eu sou ótimo para isso aqui, né? Pá, vira aqui, aí. Dê um print aí, que aí você vai, né, copiar o que eu vou fazer. Tá? Então eu vou ler aqui para você uma haste de plástico, ou seja, um fio, né? Ele é de plástico nesse caso, cujo comprimento, né? Ele vai estar aqui. O comprimento desse cara, ele fala que é 220 centímetros. Então o L aqui, ó, vai ser 220 centímetros. Correto? E cujo raio desse fio, que é um cilindro, né? O raio aqui, ó. Esse raio, ele vai ser 3,6 milímetros, né? Então é um bom exercício para você aprender a mudar de metro, de milímetro para metro, centímetro para metro, tá? Qual que é a carga dele? Ele possui uma carga negativa, né? A carga é negativa, então vou colocar aqui menos. A carga quesona dele é menos 3,8 vezes 10 a menos 7 coulomb, tá? Então essa é a carga dele. A gente já tem o comprimento aqui, né? A gente pode calcular lambda, mas vamos mais para frente aqui, ele vai fazer o seguinte: ela é uniformemente espalhada sobre a sua superfície, quer dizer que é distribuído aí, né? Qual é o campo elétrico num ponto sobre a superfície da haste, certo? Então, sobre a superfície da haste, o ponto não está nem lá no infinito e nem aqui próximo, ele está bem em cima, né? O ponto P ele vai estar bem em cima aqui, que é o nosso caso 2. Né? Então, num ponto aqui bem próximo, eu vou ter o seguinte, né? Vamos começar pela parte mais fácil, direção e sentido. Direção, como ele não tem desenho, tá? E a gente desenhou, nesse caso, eu vou fazer o seguinte: o meu campo vai apontar para a carga negativa, né? Então eu vou fazer isso de azul, porque senão não vai dar para ver. Então o meu campo aqui, ele vai apontar para a carga negativa, certo? O centro do fio, ok? Então eu tenho outra coisa aqui, ó, vou fazer de azul, tá? O eixo que passa bem no centro aqui desse fio, desse cilindro, tá? Então vai apontar para o eixo. Qual que é a direção? Direção aqui horizontal. Tá? Sentido. Sentido, segundo esse desenho aqui, no ponto P, está para a esquerda. Né? Certo? Ah, professor, mas esse aí eu lembro, né, que tem uns alunos que estavam lá na sala. No livro ele fala o seguinte: ele não desenha, ele só propõe, né? Ele só escreve.
Então você não sabe onde é que está o ponto. Ele fala que está sobre a superfície. Então eu posso estar aqui desse lado. Né? Se estiver aqui desse lado, segundo o seu desenho, vai estar para a direita, sempre apontando para o eixo aqui que passa no centro. Né? Vai depender do seu desenho. Então faça o desenho e eu vou julgar ele pelo seu desenho. E aqui vai ter o segundo caso, né? Que é EX. A gente vai utilizar aí a equação aí para calcular a intensidade 2K lambda x. Certo? Para quando que é isso? Para caso, né, x tendendo a zero. Ou seja, x é muito próximo de zero. Tá bom? Ok. Primeiro passo aqui, eu espero um pouquinho aqui, né? Porque eu tenho que calcular lambda primeiro, né? E aí a gente vai calcular lambda. Então vamos escrever a equação de lambda. Lambda, segundo o que a gente escreveu, é Q sobre L. Tá? Então vamos lá. A carga é em módulo, por causa que todo campo elétrico é uma grandeza vetorial, então a carga aqui é em módulo. Então, em cima aqui, 3,8 vezes 10 a menos 7. Né? E embaixo eu vou ter o comprimento do fio. O comprimento do fio tem que ser em metro. Né? Então, eu sei que 1 centímetro é igual a 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então, 220 centímetros vai ser igual a 220 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Então, tem segredo. Só pegar esse centímetro aqui e colocar 10 a menos 2 e Zé finito. Né? 220 vezes 10 a menos 2. Tá? Fazendo essas contas aí, a gente obtém que o lambda, vou fazer de preto também, né? Lambda vai ser aí 1,73 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb por metro quadrado. Da onde você tirou isso? Metro, certo? Eu tenho coulomb aqui a carga e metro desse F, tá? 10 a menos 7, se você não chegou, né, dá uma olhada aqui que quando esse 10 a menos 2, né, sobe para interagir com 10 a menos 7, ele muda de sinal, menos vai para mais. E aí, 3,8 dividido por 220 vai dar um número aí, vai chegar nesse número, tá? E aí calculei o lambda e aí vou retornar para cá. Só que deu um detalhe, senhores, quem que é o x? Né? O x não tende a zero, ele não quer dizer que ele é zero. Né? O x é sempre relacionado com esse eixo que passa aqui e o ponto. Né? Então, se ele está, o ponto, em cima da superfície, então quer dizer que nessa superfície, num cilindro de raio R, a distância que eu tenho aqui, que é o R, é esse x. Certo? Então, fazendo x igual a R, nesse caso, então o R ele deu 3,6 milímetros, né? Aqui 1 milímetro é 10 a menos 3. Então vou deixar aqui, né? Só para não esquecer na hora da prova, é 10 a menos 3, certo? Fazendo o mesmo esquema, eu vou saber aqui que o x é 3,6 vezes 10 a menos 3 metros. Tem o x, tem o lambda, o k é 9 vezes 10 a nona, só escrever agora e ser feliz, né? Então, vou escrever aqui para você não perder o fio da meada. 2k lambda dividido por x. Então vai dar 2 vezes 9 vezes 10 a nona vezes o lambda, 1,73 vezes 10 a menos 7 dividido por x, 3,6
vezes 10 a menos 3. Tá? Então, fazendo toda essa contona aí, que não é fácil, né? Se você for fazer na calculadora, recomendo que você coloque os parênteses aí, igual eu fiz. Tá? Então, EX é igual a 8,65 vezes 10 à quinta N barra C. Né? O que é isso aqui? Isso aqui é a chamada intensidade do campo elétrico. Intensidade do campo, certo? Intensidade, direção e sentido, né? Resolvido, certo? Então, um exercício muito tranquilo, né? Já caiu em prova, né? Várias vezes. Mas pode cair, né? Na N2, né? Mas um exercício bem aplicado aqui, né? Não tem, tá no livro resolvido, é um exercício sensacional, tá? Vamos ver agora, em vez de um fio elétrico, vamos ver agora um disco, tá? Que é o que a gente tem que fazer agora, tá? Então vamos lá, vou apagar. Você pode tirar uma foto aí, sei lá, para depois tentar fazer em casa. Print screen. E vamos que vamos, tá? Show de bola? Ok, isso aqui já foi. Então vamos analisar agora um disco, né? Uma outra carga contínua, né? Campo elétrico para cargas contínuas. Certo? Contínuas. Então, eu posso ter o seguinte, dentro desse contínuas aí, eu posso ter um fio, já estudado. Agora, um disco. O que é um disco? Um prato, né? Um disco de raio L. Então, eu estou desenhando aqui de perspectiva esse disco, né? Então, ele está meio inclinadinho assim. E aí é o seguinte, como a gente vai orientar ele, né? A gente vai passar aqui um eixo passando bem no centro dele, né? Então, esse eixo vai passar aqui e vai furar ele, né? E vai continuar. Como esse daqui é o nosso eixo X, ótimo, né? Posso ter um eixo Y aqui, né? Certo? E aí ele vai, aqui é tracejado por causa que eu não estou vendo essa parte, tá? E é o seguinte, ao longo do eixo, né, X, eu vou ter um ponto P que eu quero analisar esse objeto. Então, se eu carregar ele com cargas positivas, né, cargas positivas aqui, as cargas vão divergir, né, o campo vai divergir, tanto para frente quanto para trás, assim por diante, né? Então, eu vou fazer aqui o seguinte, vou pensar que novamente é um fio elétrico e vai ter cancelamentos aqui, né? A gente propõe isso aqui para cancelar no eixo Y e só sobrar um campo no eixo X, tá? Quem vai ser o seu eixo X? Sempre perpendicular ao plano do disco. Então tem essa folha aqui, perpendicular ao plano, está saindo da folha, tá? Ok? E do outro lado da folha, se essa folha for carregada positivamente, ela vai estar saindo aqui, ó, desse lado e do outro lado, assim, né, o campo. Né? Então esse é a ponta do campo e aqui o campo sai, né? Tanto dos dois lados. Ok. Então direção sempre perpendicular ao plano. Para facilitar aqui, vou fazer isso, ó, perpendicular
ao plano, tá? Esse é o símbolo universal de perpendicular. Sentido vai depender se é positivo, diverge, né? Negativo, converge. Ok? E a intensidade? A intensidade, de novo, como é um material novo, né, uma distribuição nova, vai ter uma equação diferente. Vamos analisar essa equação aí. Essa equação aí, ela vai depender de R, tá? Então eu tenho um disco com raio R. Vai depender da carga. Carga Q, por exemplo. Carga Q. E vai depender da distância do centro aqui, ó, do disco até, né? Então essa distância aqui, ó, até o ponto P, a gente vai chamar ela de X. Certo? Então, show de bola. Então, intensidade do campo elétrico de um disco é calculada dessa maneira. Vamos chamar de E de X e ela vai ser uma nova letra, sigma, tá? E tem mais uma aqui também, 2 sobre, sigma sobre 2, epsilon zero. Já falo o que são essas letras aí, né? Abre parênteses, 1 menos outra fração aqui, x, aí abre aqui uma raiz, x quadrado mais r quadrado e ok, fecha parênteses, né? Então essa intensidade aí, você já viu que é bem chatinha, né, calcular, né? Geralmente a gente vai fugir, né? Como a gente fugiu daquela equação complicada e vai trabalhar os casos mais relevantes, né? Então, quem que é epsilon zero? Epsilon zero aqui, esse Ezinho aqui, E0, ele é a permissividade do vácuo, tá? Então, assim como o K, a gente sabe que é 9 vezes 10 a nona, a gente já está usando aí, ninguém, né, nos pergunta mais sobre isso. O epsilon zero, ele tem um valor fixo também, né? Ele é uma constante. Essa constante aqui vai ser escrita aqui por 8,85 vezes 10 a menos 12, né? Qual que é a unidade? É Coulomb por Newton metro quadrado. Acho que é isso. Tem um. É o Coulomb ao quadrado. Mas a unidade não vem ao caso porque a gente sempre vai estar aqui, né, trabalhando nesse curso aqui no vácuo, né, ou no ar, e isso daí não vai mudar, né? É um valor que vai ser fornecido para você, não precisa se preocupar, pode ficar tranquilo. Mas ele tem um valor fixo e é isso. Então 2 vezes 8,85. O x aqui é essa distância, né, do disco até o ponto. O R é o raio do disco, x aqui já falamos, e o sigma a gente tem uma equação para ele, né? O sigma vai ser uma densidade também, só que é uma densidade chamada superficial, densidade de carga, né? Então, o lambda, né, o y ao contrário, era carga sobre L. Aqui o sigma é carga sobre a área, seja essa área qual for. Né? No caso de um disco é πr quadrado, no caso de um quadrado é lado vezes lado, assim por diante. Então vamos colocar área, tá? Então, procedimento padrão, calcula primeiro a densidade e depois a gente parte para calcular densidade de carga superficial. Certo. Depois a gente parte para calcular o campo, tá? Então vamos estudar
dois casos aqui, o primeiro e o segundo que a gente vai trabalhar. Né? Então, esse ponto ele pode estar muito longe ou pode estar muito próximo. Né? Quando ele estiver muito longe, de novo, o x ele vai tender ao infinito. E se o x tender ao infinito, a gente fez isso em sala, não vou fazer isso agora, esse x aqui, né, a gente consegue transformar essa equação, né, para o caso pontual. Né? Então, quando esse disco estiver lá no infinito, não vou saber se ele é disco, se é o... sei lá o que é, mas para mim ele parece uma carga pontual. Né? K aqui, x quadrado. Ok? Então, temos aqui carga pontual. Se você não notou a diferença, né, vá lá e verifique, né, que o caso 1 está bem, a mesma coisa. Essa equação monstruosa, independente se é fio ou se é disco, se resume a carga pontual, né, que a gente está usando. E quando o x está tendendo a zero, ou seja, está muito próximo aqui, a gente tem uma outra equação para esse plano. Né? É uma equação simples, graças a Deus. Né? Sigma sobre 2ε0. Né? Então, sigma sobre 2ε0, a gente dá para entender como é que ela chega de diversas maneiras. Não, de algumas maneiras, né? Duas, pelo menos. Fazendo o limite aqui dessa equação, né? No caso quando x tende a zero, ou o contrário, né? Quando L tende ao infinito, e aí esse cara vai para zero, e aí fica só um aqui, e eu tenho isso daqui. Né? Ou também utilizando leis de Gauss. Tá certo? O que a gente não vai ver aqui, por causa que é basicamente obter essas equações, leis de Gauss. Então, em aula, a gente ficou trabalhando para obter essas equações. E aqui a gente vai citar e usar. Né? Então, quando que é esse caso aqui? Esse caso aqui é o chamado plano infinito. Infinito. Certo? Então a gente pode modelar um sistema baseado no plano infinito, dependendo das dimensões dele. Não quer dizer que ele vai ser infinito, quer dizer que ele vai ser muito, muito, muito grande e a gente vai estar bem próximo, que é o caso dessa lousa aqui. Se eu fosse uma formiguinha que estivesse andando aqui em cima dela, ela para mim não teria fim. Né? Ela ia andar e a pressão seria essa. Tá, então, essas dois casos aqui, vamos fazer mais um exercício, certo? Dá um print screen aí e vamos fazer um exercício agora. Esse exercício aí é um exemplo, né, que está na lista, né, que eu fiz. Opa, deixa eu ver. Ótimo, né? Então esse exercício aqui, se eu não me engano, deve ser o 10 da lista para a prova de dissertativa que eu passei, tá? Esse exemplo aqui que a gente vai fazer, ele vê as duas situações, tá? E a gente vai ver em termos numéricos o que significa x tendendo ao infinito e x tendendo a zero, tá? Agora eu acho que vai entrar na sua cabeça, não vai entrar. Né? Então eu vou apagar aqui, né? Não esqueça. Beleza, então ó, cadê? Exemplo. Isso aqui, exemplo, né? Exemplo 2, atuando aí. Eu vou resolver aqui, esqueci de anotar, mas qualquer coisa eu coloco na descrição. Exemplo, placa metálica com lado, né? Uma placa metálica, uma placa quadrada, e ela é metálica, certo? Então, olha que desenho sensacional. Então ela está meio inclinada, certo? Que eu estou vendo ela de perfil. Certo? Então,
quadrada, né? Não é um losango, mas é quadrado. E aqui os lados dessa placa é de 8 centímetros, né? 8 e 8. Certo? Uma plaquinha pequenininha. E aí eu vou ter o eixo X aqui, né? Perfurando ela aqui, ó. X. E eu quero saber o seguinte. Tem mais uma informação que eu não falei. A carga dessa placa aí, ela vale 6 microcoulombs. A carga é positiva mais 6 microcoulombs. Não, micro, 10 a menos 6. Então vamos lá. Na letra A, ele quer saber. Olha o que ele fala, né? Usando a aproximação de placa infinita, né, calcule o campo elétrico a 0,5 milímetros acima da superfície da placa. Certo? Então ele dá para você essa informação, né? Então o ponto aqui, ó, é a 0,5 milímetros, né? Que eu vou estar com o ponto P aqui grudado na placa. E ele quer saber, calcule o campo elétrico, né, nessa situação. Certo? Então, se a gente fosse usar aquela gigantesca lá, a gente ia ter muito trabalho, né? Como é o caso da placa infinita, eu sei que a equação que a gente vai ter que usar é sigma 2epsilon 0. Né? Simples assim, que é na letra A eu estou falando para fazer a aproximação placa infinita, caso 2, que a gente trabalhou. Mole, né? E o que a gente precisa para calcular isso? Primeiro, como eu falei, calculo o sigma. Sigma é carga total sobre a área. Sabendo o sigma, a gente utiliza isso aqui. Quanto que é o epsilon? Aqui eu já vou deixar escrito aqui. O valor dele vai ser 8,85 vezes 10 a menos 12. Tá? Então, a carga é mais 6 microcoulomb, a área. Vamos calcular a área. Fazer em separado, tá? Área. A área aqui de um quadrado é lado vezes lado. Né? Então, 8 centímetros vezes 8 centímetros não dá 64. Né? Por quê? Por causa que eu quero em metro. Né? Então, eu vou trabalhar isso aqui em metro. Então, fazendo isso aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 2 vezes 8 vezes 10 a menos 2. Então, isso daqui, vamos chamar de área aqui, né? A área será 64, 10 a menos 4, e aqui eu tenho metro quadrado, né? Metro quadrado. Show de bola. Área, carga, então eu vou calcular sigma. Sigma, fazendo aqui. Sigma é a carga fornecida, 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela área, 64 vezes 10 a menos 4. Aqui. Fazendo essa conta, né? 9,375 vezes 10 a menos 4 coulomb por metro quadrado. Né? Então, sigma está aí. Fazendo aqui, ó, achando sigma, vou calcular o EX. Então, nosso EX, uma conta simples também, sigma 9
375 vezes 10 a menos 4, dividido por 2. A gente vai... Voltou aí, estava nessa conta aqui, né? Agora você está ao vivo. Voltamos, certo? Então, a gente vai... Voltou aí, estava nessa conta aqui, né? Então, o EX, calculando, vai ser 5,310 a 7. Newton Coulomb. Tá? Então, essa é a intensidade aí que a gente queria calcular. Na letra B, preste bem atenção, né? Na letra B, o que ele fala aí pra gente? Ele fala que, ó, calcule o campo elétrico a uma distância de 30 metros, né? Então, o ponto P vai estar, sei lá do outro lado, né? Na rua, né? Então, está 30 metros agora o ponto P. Então, essa distância aqui, 30 metros, é muito maior do que as dimensões da placa, certo? Então, 30 metros, quando você compara 8 centímetros, é uma carga pontual, né? Então, a gente pode fazer essa aproximação e para uma carga pontual, EX vai ser KQ sobre x quadrado. Ok? Então, o x quadrado vai ser 30 ao quadrado, né? O K vai ser 9 vezes 10 a nona. E a carga vai ser 6 vezes 10 a menos 6. E temos como resultado aí um campo em X valendo 60 N/C. Compare esses campos, né? Ó, compare os valores. Ó. O que acontece? Quando eu estou muito longe, né, o campo vai cada vez diminuindo. Né? Então, está 60. Mas comparado com esse daqui, ó, 10 a 7 para 60 é quase zero. Né? Então, o campo ele vai caindo assim. Então, show de bola, exercício muito simples. Né? Na maioria dos casos, a gente sempre usa os extremos, ou muito próximo. E quanto que a gente vai usar? Quando você não estiver confortável, né? De saber, mas eu acho que 30 metros, comparado com 8 centímetros, não é muito grande, né? Então usa outra, vai dar mais trabalho, vai dar um valor bem próximo a isso aqui, tá? Se você fizer na calculadora certinho, tem que dar um valor próximo, tá bom? 5 minutos aí, a gente vai finalizar, certo? Com o quê? A gente vai finalizar aqui, eu prefiro finalizar porque falta 4 minutos. E aí semana que vem a gente vai voltar com potencial, que é a última coisa que a gente vai ver de eletrostático. E já vamos entrar em primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, na sexta-feira agora. Sexta-feira agora a gente vai estar aqui nessa sala, mesmo horário, e aí a gente já finaliza aí a primeira parte, a grande parte dessa matéria, que é mais chata, né? Os alunos falam isso, né? Por causa que tem muita conta. Na outra, né, a gente vai ser uma coisa mais suave, né? Mais tranquilo. Ok? Então é isso aí. Valeu, galera. Vou me. Eita, encerrar.